Senhor, bom dia. Iniciando, dando continuidade ao trabalho desta manhã, o último evento comemorativo aos 40 anos da Faculdade de Agricultura este ano, eu gostaria de registrar aqui e agradecer às pessoas que estão aqui presentes, prestigiando o nosso homenageado, o professor Dudu De Luca. Seria o professor Ricardo Canali, que é assessor do professor Dudu De Luca, a professora Maria Bernadette Miranda, do pós-graduação, o professor Luiz Maurício Filipini, professor de graduação da Agricultura, o professor Wagner Lúcio Nogueira, também professor, a professora Maria Luísa Bufo, provavelmente está chegando, não chegou aqui ainda, ele está lá embora, o professor Cláudio Morales, de pós-graduação, o professor Romeu Bicalho, as alunas do professor Guilherme Prestigial, Ana Maria do Nascimento, Wanda Maria Bianco e Dima Cury da Silva, correto? Representando o prefeito da cidade, o Sr. Josimar Ribeiro, vice-prefeito, e o Dr. Tati Marraquini, que é responsável pelo debate aqui de Itu e o mais novo parceiro da Faculdade de Agricultura. O professor Maria Luísa Bufo chegando, deixa eu citar que já gostei da presença. E também a presença do digníssimo responsável, né, inicial da Faculdade de Agricultura, nosso presidente, mantenedor, José Maria Duarte. Eu gostaria de, antes de convidá-lo, dizer alguma coisa sobre o nosso digno homenageado de hoje, dizer que recebemos aqui as homenagens, né, de várias autoridades, de vários professores, de vários juristas, várias mensagens congratulando-se pelo evento, né? E desculpando pela ausência. Aqui temos Alexandre Alves Lazzarini, Lídia Prado, Hugo Nigro Mazili, Paulo José Acosta Júnior, Paulo Vesti Grande, Adilson de Abreu Dalari, Marcos Rosas Degu Pontes, Márcio Martins Marano, Viviane Abrão, da Associação Portuguesa de Direito do Consumo, Mário Frota, professor Fábio Conde Comparato, Patrícia Aurélia Belmero, professor Ives Gandra Martins, Percy Eduardo Hickman, apenas fazendo o registro, na verdade, para que se tenha noção da repercussão do homenageado no mundo jurídico, não só para a sua de Itu, né, que o homenageia com grande gratidão pelo trabalho que desenvolveu na faculdade, mas a repercussão que o desembargador Dudu De Luca tem hoje
no mundo jurídico. Não só em relação ao judiciário, considerado como um magistrado brilhante, né, impecável na aplicação, na verdade, no exercício da judicatura, mas como doutrinador e como professor. O homenageado hoje, professor de Luca, possui graduação em Direito pela Universidade de São Paulo, mestrado em Direito Comercial pela Universidade de São Paulo e doutorado em Direito Comercial pela Universidade também de São Paulo. Atualmente ele é vice-presidente do Instituto de Direito Privado Latino-Americano, corpo permanente do curso de mestrado da Faculdade Autônoma de Direito e professor associado à Universidade de São Paulo. Tem experiência na área de Direito com ênfase em Direito Comercial. Desembargador da Justiça Federal de Luca foi um dos professores fundadores dessa faculdade. Em 2007 é patrão da primeira turma do curso de Direito Empresarial em Viena, Fundace. Em 2005 recebeu o troféu Don Quixote, na revista Justiça e Cidadania. Em 84 o prêmio Túlio Ascarelli, da Universidade de São Paulo. Em 78 medalha no primeiro Fórum Nacional de Debate sobre Ciências Jurídicas e Sociais, Clube dos Advogados do Distrito Federal. 78, membro honorário da Comissão Jurídica da Associação dos Bancos do Estado de São Paulo. 68, prêmio Gastão Vidigal da Universidade de São Paulo. Eu vi o contrário, me perdoe, foi de 2007 a 68. Artigos completos publicados em periódicos. 60. Livros publicados, organizados por edições. 13. Capítulos de livros publicados. 21. Textos de jornais, notícias e revistas. 38. Trabalhos completos publicados em anais de congressos. 1. Resumos publicados em anais de congressos. 1. E publicação técnica. Ele é titular da Faculdade do Lago São Francisco e tornou-se titular da Faculdade do Lago São Francisco com a tese da Ética Geral à Ética Empresarial, que nós tivemos oportunidade de assistir aqui, onde deu uma palestra sobre o tema, e acabou encantando tudo. Eu gostaria de convidar o professor de Luca, por gentileza, esclarecer uma vez. Com grande honra, com grande satisfação, com muita alegria, que a Faculdade de Direito lhe outorga, lhe entrega, já lhe outorgou desde o início do ano, na verdade, para os colegiados. Lhe entrega hoje o título de professor emérito, na verdade, em gratidão pelo trabalho, pela dedicação e pela pessoa, na verdade, que o senhor é e que pôde imprimir a sua marca na Faculdade de Direito. Os nossos professores de hoje, na verdade, se baseiam por esses grandes mestres, como o senhor. A palavra agora é do homenageado da noite. Gostaria de pedir ao professor José Maria Duarte que venha fazer parte da mesa, por favor. Excelentíssimo senhor diretor, professor Duarte, meu querido amigo de 40 anos, meus queridos alunos presentes, professores aqui desta casa,
senhor vice-prefeito, Josimar, que representa o prefeito, demais autoridades presentes, eu peço licença, até porque eu sabia que eu estaria necessariamente emocionado. Eu peço licença para fazer a leitura, então, das palavras que eu reservei para esta nossa manhã. Sejam minhas palavras iniciais destinadas a agradecer sinceramente aos autores desta homenagem, que tanta emoção me desperta, ao mesmo tempo em que tanto me acalenta e reconforta. Escusava dizer, aliás, que não farei nenhuma palestra, para conforto de todos, nem tampouco proferirei um discurso, mas tecerei apenas uma série de considerações sobre a vida, considerações estas que mais parecerão uma leve bolha de sabão assoprada pelo menino de outrora, que envelhecido ficava a meditar como o Senhor das esferas teria criado o nosso universo. Mas por mais que espremereis esta minha bolha volátil, a deslocar-se vagarosamente pelo espaço e pelo tempo, não encontrareis nada de algum valor, salvo pelos versos dos poetas e pelos pensamentos dos filósofos que me ajudaram a caminhar pela vida. E aquele menino, outrora assustado com a perfeição da esfera, tem hoje o rosto coberto não apenas por barbas encanecidas, mas sobretudo pelas marcas implacáveis do tempo, esse roedor silencioso de nossas coisas todas. As lembranças, porém, estas ficam, e é a elas que volvo nesse instante. Aqui estive lecionando décadas atrás, em companhia de dois queridos amigos, Michel Temer, hoje presidente da Câmara dos Deputados, professor, jurista, auditório que leva o seu nome, e me permito acrescentar, político, no melhor sentido que Aristóteles fazia uso dessa palavra. E Ronaldo Porto Macedo, professor dedicado e querido por todos, mas que nos deixou tão precocemente e que tantas saudades haveria de fazer germinar em todos nós. Juntos vínhamos de carro conversando sobre as várias coisas da vida, desde nosso acendrado amor à jurisdocência até a nossa vontade de lutar contra a grave ilegitimidade de que padecia nossa ordem jurídica nacional daquela época, vilipendiada pelos anos de chumbo da ditadura militar. Em relação à docência, recordávamos às vezes daquela frase de Henry Adams, segundo a qual o professor se liga à eternidade. Ele nunca sabe onde cessa a sua influência. Quanto à ilegitimidade de nossa ordem jurídica, cada qual a seu modo procurava lutar contra o descalabro do regime, sendo Michel Temer o mais engajado de nós, enquanto eu apenas me servia das palavras. Lutar com palavras é uma luta vã. Entanto lutamos, mal rompe amanhã, escreveu o nosso poeta maior, Carlos Drummond de Andrade. Juntos jantávamos num famoso restaurante da cidade, onde o tamanho do delicioso filé que comíamos chegava a ser até mesmo maior do que os nossos próprios sonhos. Essa vida em comum, ainda que vivida apenas um dia por semana,
foi pouco a pouco amalgamando nossas almas, de molde a nos transformarmos numa espécie de irmãos, cujas vidas prosseguiram juntas e separadas a um só tempo. Nunca mais me esqueci da consideração especial dos administradores desta casa de ensino para comigo, e muito menos de seus alunos, quase sempre me acolheram de forma muito carinhosa. Bem mais recentemente é que voltei para fazer uma palestra, a convite do professor Mário Antônio Duarte e da professora Maria Bernadette Miranda, sobre a ética geral e a ética empresarial, a que fez alusão tão amavelmente o professor Mário Antônio Duarte há pouco, quando me apresentava as senhoras e os senhores. E ao passar pelo muro de entrada da faculdade, desfilaram em minha mente como num passe de mágica, lá nos porões longínquos da memória, os momentos alegres vividos mais de 3 décadas atrás. Volto hoje, com mais alegria ainda, para receber uma carinhosa e cativante homenagem, mas generosa demais para ser justa. Recebo-a, porém, com a necessária humildade que logrei aprender ao longo da minha vida, fosse com a leitura da Bíblia, fosse com a obra dos grandes autores de nossa história. Diz, por exemplo, o livro do Eclesiástico 11: não te glorie nunca de tuas vestes, não te engrandeças no dia em que fores homenageado, pois só as obras do Altíssimo são admiráveis, dignas de glória, misteriosas e invisíveis. E eis uma frase de Aristóteles, de que tanto gosto de utilizar: a grandeza não consiste em receber honras, mas em merecê-las. Vejam-se igualmente as admiráveis palavras de Norberto Bobbio. Nunca me levei muito a sério, sobretudo porque sempre conservei na memória, como já disse outras vezes, as lições dos clássicos. Confrontar-me com os clássicos serviu-me para não me encarapitar na cátedra, não me colocar num pedestal, não cair no vício da vaidade, que percebo ser muito difundido entre as pessoas de minha idade. Como tive a oportunidade de dizer em recentíssimo discurso feito no Salão Nobre da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, ao assumir a titularidade da cadeira de Direito Comercial, na vaga deixada pelo eminente professor Fábio Conner Comparato, se é verdade que o vício da vaidade já era muito difundido entre as pessoas da idade de Bobbio, que se poderia dizer então da que inflou a alma dos muito mais jovens e para os quais a sorte veio a lhes sorrir mais cedo, especialmente no Brasil, onde, como todos sabem, a vaidade humana parece não ter limites de nenhuma espécie. Decorre tal sentimento ao que parece da ignorância crassa, daquilo que nossos mais renomados autores escreveram sobre si mesmos. Veja-se, por exemplo, o caso paradigmático de Rui Barbosa. Não obstante designado, mercê de seu talento deveras invulgar, com o cognome Águia de Aia, a seu respeito, ele singelamente escreveu: estudante sou, nada mais. Mau sabedor, fraco jurista, mesquinho advogado, pouco mais sei do que saber estudar. Saber como se estuda e saber que tenho estudado. Nem isso mesmo sei se saberei ver. Mas, do que tenho logrado saber, o melhor devo às manhãs e madrugadas. Muitas lendas se têm inventado por aí sobre excessos de minha vida laboriosa. Diziam, na verdade, que Rui Barbosa só conseguia escrever tudo aquilo porque ele tomava muito café e porque ele mergulhava os pés na água fria para não pegar no sono. Então ele foi obrigado a desmentir isso e dizer isso que eu estou agora a ler às senhoras e aos senhores. Contos de imaginadores. Refratário sou ao café.
Nunca recorri a ele como estimulante cerebral. Nenhuma só vez na minha vida busquei no pé dilúvio o espantalho do meu soro. Vejam-se igualmente as inovidáveis reflexões sobre a vaidade dos homens de nosso paulista Matias Aires. Sendo o termo da vida limitado, não tem limite a nossa vaidade, porque dura mais do que nós mesmos e se introduz nos aparatos últimos da morte. Que maior prova do que a fábrica de um elevado mausoléu? No silêncio de uma